Nosso poderoso Pai, nosso querido Papai, não há nenhum tipo de alegria longe de Ti, não há nenhum tipo de força longe de Ti, não há esperança, não há futuro, não há felicidade e realização. Todos nós, por experiência própria, já sabemos que os prazeres deste mundo são muito passageiros. E nós queremos nos apegar ao Pai. E essa noite, Senhor, rogamos que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu tive um bom dia, agradeço muito as orações de vocês. Não é nada sobre mim, é sobre Deus, é sobre os propósitos de Deus na minha vida. Eu agradeço a oração não por mim mesmo, mas eu estou muito bem. Sempre que você orar por alguém, pense no propósito de Deus para a vida dessa pessoa. Os seres humanos não podem estar no centro dos nossos pedidos. Deus está no centro. Quando você clamar pela igreja, não peça para Deus proteger a igreja, porque nós queremos ser protegidos. Para Deus proteger a igreja, para que o nome dele seja elevado. Deus está no centro de tudo. Ele tem que ser honrado e glorificado. E eu glorifico a Deus porque hoje eu estou melhor. E durante o dia, quase não tossi. Quase não tive tosse. Ontem eu estava com muita tosse. Pela graça do Senhor, durante todo o sermão, as tosses não vieram, nem espirro. Deus é maravilhoso. E hoje vai dar tudo certo também, de novo. Mas quero convidar você a abrir sua Bíblia para o texto de hoje. É o mais importante que nós viemos fazer aqui. É um dos textos muito conhecidos da Bíblia. Essa história está registrada no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 10, versículos 38 até o 42. A famosa história de Maria e Marta. Vamos ler? Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. E ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada, preocupada, com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Essa é uma história muito conhecida. É uma história em que, normalmente, os sermões, as aplicações, as reuniões de pequeno grupo que tratam sobre o assunto, nos estimula, nos leva a pensar que Marta é um tipo de comportamento, as atitudes de Marta oferecem um tipo de comportamento a ser evitado. Gostamos de pensar na possibilidade de sermos como Maria. E Marta, normalmente, ela é criticada, ela é rejeitada, ela é cancelada, e Maria é exaltada. Maria escolheu a boa parte. E os apelos nessa história vão nessa direção. Nós precisamos ser como Maria. Mas eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes nessa história. O texto bíblico começa no versículo 38 com uma frase impressionante. Não é uma frase simples, é uma frase que demonstra um tipo de atenção, um tipo de cuidado, meio fora do comum. Porque o texto diz que Jesus Cristo e seus discípulos, eles continuaram a sua viagem e eles chegaram a esse povoado. E ali havia uma mulher, e o texto diz que o nome dela era Marta, e ela recebeu Jesus e os seus discípulos em sua casa. Essa palavra recebeu
ela também pode ser traduzida como hospedou. E algumas versões da Bíblia escrevem hospedou. Tem alguém que está com a Bíblia aqui que diz hospedou? Ok, então ela hospedou Jesus em sua casa. Essa palavra hospedou, upodeshomai, ela é uma junção de duas palavras. A primeira parte, upo, significa debaixo, sob. E a segunda palavra, deshomai, significa trazer para si. Significa que ela recebeu de maneira hospitaleira e gentil. Receber convidados com alegria, hospitalidade, dar boas-vindas e acolher. Você acha que o trabalho de Marta não foi nobre? Aliás, naquele tempo e naquela região, e até hoje é assim naquela região, quem hospeda ou quem recebe alguém na sua casa, tinha responsabilidade pela vida daquela pessoa. Ela teria que suprir todas as necessidades daquela pessoa. Ela tinha que tratar aquela pessoa com honras e protegê-la. Estar com alguém debaixo da sua casa era assumir uma grande responsabilidade. E esta mulher, ela tomou essa atitude, essa iniciativa. Muito bem. Já que o pessoal do podcast foi cancelado, falta pouco para cancelarem o pastor, né? Vamos continuar no mesmo ponto onde estávamos. Esta mulher foi corajosa, audaciosa, e ela fez isso com alegria. Ela recebeu, hospedou, recebeu Jesus. Você acha isso pouco? Você não acha que isso seria digno de aplausos, de agradecimento, de reconhecimento? Quando nós olhamos para as nossas atitudes na igreja em relação ao Senhor Jesus, não é mais ou menos isso que gostamos de fazer? Nós não gostamos de servir a Jesus? Nós não gostamos de agradar Jesus, de trabalhar para Ele? E por que criticamos tanto Marta? Por que olhamos para Marta com um certo tipo de preconceito? Talvez. Você não acha que a atitude dela foi louvável? Aliás, você se lembra o que Jesus dirá para os salvos? Por ocasião em que Ele separará os perdidos dos salvos, Ele vai dizer frases semelhantes para o grupo de perdidos e para o grupo de salvos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, versos 34 e 35. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estive com fome e você me deu comida. Eu estive com sede e você me deu água. Eu estava como um estrangeiro e você me hospedou em sua casa. Dos 6 itens que Jesus menciona aqui, como um tipo de avaliação final, um deles é: eu estive estrangeiro, e quando eu estava sendo um estrangeiro, você me hospedou na sua casa. Você não acha que Jesus vai dizer isso para Marta? Literalmente. Porque nós hospedamos Jesus simbolicamente. Marta hospedou Jesus pessoalmente. Você não acha isso digno de louvor? Quantos gostariam de ser como Marta? Ainda bem que você não levantou a mão, porque foi uma pegadinha. Porque, queridos, o que nós estamos analisando aqui é algo que passa pela nossa mente sem percebermos. E muitas vezes, muitos cristãos, em diversos momentos da vida, da jornada cristã, os cristãos se veem como servos de Deus, para atender a Deus, para servir a Jesus.
para hospedar Jesus, trabalhar para Jesus, ou por Jesus, por Ele, servindo a Ele. E essa história de Maria e Marta nos ensina, queridos, que este não é o nosso papel. Marta está empenhada aqui em servir. Com muito amor, ela está hospedando o forasteiro Jesus. Ela está sendo uma excelente, boa samaritana. Mesmo assim, a gente olha para o contexto dessas duas histórias e entende que ela está equivocada. A pergunta que surge é: onde está o equívoco de Marta? E ao descobrirmos o equívoco de Marta, descobrimos os nossos próprios equívocos em relação ao nosso serviço ao Mestre. Uma regra simples de interpretação é nós então analisarmos o contexto da história. E a regra simples diz: você quer analisar o contexto? Leia o que está antes e leia o que está depois da história. E você já observou o que está antes da história de Maria e Marta? Está a história do bom samaritano. Eu vou contextualizar aqui, porque todos nós sabemos. Certo homem ia de Jerusalém para Jericó. Foi atingido, foi alcançado, foi vítima de assaltantes. Relevaram tudo que ele tinha. E além de roubarem a ele, bateram nele, espancaram e deixaram-no semi-morto, jogado na estrada. Passou um sacerdote, passou um levita, passaram de largo, não fizeram nada por ele. Tanto o sacerdote quanto o levita eram religiosos e líderes religiosos, que eram responsáveis pelas coisas do templo. Eles só trabalhavam nisso. Eles só trabalhavam com as coisas religiosas. Eles não precisavam plantar, não precisavam colher, eles não tiveram parte na herança, na divisão das terras, eles recebiam e se alimentavam daquilo que o Senhor dava para eles. Eles passaram de largo e não fizeram nada por aquele Senhor. E chegou então um bom samaritano. Um samaritano muito bondoso, que ele não só parou para verificar o que estava acontecendo com aquele Senhor, como se esforçou para ajudá-lo. Com amor, com carinho, ele cuidou das feridas. Fez os primeiros socorros e, percebendo que aquele rapaz precisava de maiores cuidados, colocou-o sobre o seu animal e transportou-o para uma hospedaria. Possivelmente, como viajante, a sua casa estava longe dali. Mesmo assim, ele providenciou um meio para hospedar aquela pessoa que precisava. E ao hospedar alguém, você sabe que a pessoa é responsável pela vida daquela pessoa. Hospedou numa hospedaria, foram feitos os primeiros atendimentos médicos, a conta foi levantada, ele paga a quantia e diz assim: talvez ele precise de maiores atendimentos. Talvez ele precise de alguns medicamentos a mais. Eu vou deixar aqui um crédito, a minha palavra. Então, você pode usar tudo o que precisar. E quando eu voltar, eu acertarei as contas. Que história extraordinária. A pergunta é: Jesus quer que nós sejamos bons samaritanos? Sim ou não? Sim. Ele nos contou essa parábola, contou para aqueles homens e deixou registrado na palavra, porque Ele nos dá o privilégio de sermos como aquele homem, bons samaritanos, servindo o nosso próximo. E quando a gente vem para a história de Marta, a história de Marta começa exatamente onde a outra história parou. Aquele homem fez de tudo pelo moribundo, hospedou e cuidou dele. E agora vem Marta, que hospeda o próprio Jesus. E ela é criticada e ela cometeu um erro. Qual foi o erro de Marta? Que erro Marta cometeu? Eu quero ler alguns textos da história de Marta, para entendermos então o que aconteceu com ela. Voltamos para Lucas capítulo 10. Quando Marta olha para Maria e a vê parada, sem nenhum tipo de iniciativa, sem querer ajudar, ela então não se dirige a Maria, ela se dirige a Jesus. E ela faz uma pergunta para Jesus, seguida de uma ordem.
Eu não sei a entonação da voz de Marta, mas dá a entender que não é apenas um pedido. Dá a impressão que ela meio que se impôs aqui. E diz assim no versículo 40, Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Mande a minha irmã para a cozinha. Eu tenho a impressão que ela já tinha tentado muitas vezes. Tipo assim, fim. E aí Maria foi lá: o que você quer? Me ajuda, me ajuda. Não vou, eu quero Jesus. Maria, eu imagino que ela tentou muitas vezes, não conseguindo, eu só imagino, não conseguindo, apelou para Jesus. E apelando para Jesus, ela faz um pedido, quase em tom de ordem: mande que ela venha me ajudar. Aí Jesus, com muita paciência, com um tom assim de um pai querido que está ensinando uma criancinha, diz assim: Marta, Marta. Você consegue sentir essa entonação na voz de Jesus? Marta, Marta, Marta. Ei, Marta. Olha, você está preocupada com tantas coisas, Marta. Mas só uma é necessária. Quais eram as preocupações de Marta? Quando você volta um pouquinho, e você vai ver no verso 40, as preocupações de Marta, o texto diz assim: Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Tem uma outra versão na Bíblia que diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Eu fui pesquisar então essa palavra, distraída. É a palavra perispal, do grego, que significa confundir, distrair, dificultar, impedir. Então a gente pode entender aqui que Marta estava confusa. Ela queria agradar Jesus, mas não sabia como agradar Jesus. Ela estava confusa, distraída. Ela estava dificultando as coisas. E ela acabou assim impedindo o agir de Jesus na vida dela. Meus queridos, muitos dos nossos serviços, dos nossos serviços religiosos, nossos serviços para Jesus, são fruto de boas intenções, mas eles impedem Jesus de fazer a obra dele em nosso coração. Eu vou repetir essa frase. Muitos dos nossos serviços são fruto de boas intenções, mas eles impedem Jesus de efetuar a sua obra em nosso coração. Era isso que Marta estava fazendo. Você já captou qual foi o equívoco de Marta? O equívoco de Marta foi servir a Jesus. Eu considero essa mensagem uma mensagem difícil de entender. Não porque as palavras sejam difíceis de compreender o que eu estou dizendo. É difícil de aceitar dentro da nossa mente, especialmente se nós viemos de uma cultura de serviço, onde nos ensinaram em vários ministérios, vários líderes, por onde passamos, vários treinamentos, que nós fomos chamados para servir a Jesus. E esse foi o equívoco de Marta. E não sou eu quem estou dizendo. É Jesus quem está dizendo. Porque na resposta de Jesus, no verso 42, ele diz: Marta, vou parafrasear, Marta, você está me pedindo algo que eu não posso atender. Você está pedindo para Maria sair dos meus pés e ir fazer o que você está fazendo. Mas o que você está fazendo é uma preocupação inútil que não vai te levar a lugar nenhum.
Marta, você precisa entender que só uma coisa é necessária. Eu só quero uma coisa. E não é isso que você está fazendo. É o que Maria está fazendo. Eu só quero isso. Ela escolheu a melhor parte. Eu estou sendo agradado por ela, não por você. Então, eu não espero isso de você. Jesus não espera o seu serviço. Guarde isso na sua mente. Sabe o que ele espera? Ele espera que você, ao invés de ser um servo de Jesus, você seja filho de Jesus. Como criança que se assenta aos pés do papai para ouvir as suas histórias. Conta mais uma. E aí, não, conta mais uma. Que gosta de ficar no colo do pai, passar tempo com o pai. Lembra da mensagem de ontem? O Senhor quer que nós sejamos como criança, e o que uma criança mais quer? Ficar grudada com o pai. Ela pode ir para o colo de qualquer um, mas já volta para o pai. Ela pode brincar com os amiguinhos, mas o prazer é passar com o pai. Aí quando ficamos adultos, não queremos mais ficar com os nossos pais, porque achamos que não precisamos mais deles. E Jesus olha para os adultos hoje, que estão tentando servir a Ele, e diz assim, eu não quero o seu serviço, eu quero o seu relacionamento, de criança, de filho, que senta aos meus pés. Jesus está dizendo para Marta uma grande lição. Marta não se via como filha de Jesus. Ela se via como serva. Maria, ela se via como filha, como uma criança, aprendendo dele. E agora? Nós devemos ser servos de Jesus ou filhos de Jesus? Essa história nos ensina, queridos, que nós precisamos ser filhos de Jesus Cristo. Porque nós não temos a missão de servir a Jesus. O nosso serviço não é a Jesus. O nosso serviço é ao próximo, aos nossos irmãos. Não é a Jesus. A Jesus nós somos filhos. E o Pai agora, Ele toca o nosso coração, Ele nos ensina, Ele nos dá o seu Espírito, Ele molda o nosso caráter, e Ele fala assim, filho, eu tenho um trabalho para você, eu vou enviar você para ajudar os seus irmãos, você vai servir os seus irmãos, você vai cuidar do seu irmão, porque ele é meu filho, e eu o amo assim como eu te amo. E nós passamos a olhar para as pessoas ao nosso redor como irmãos queridos que são amados pelo Pai. E o Senhor coloca dentro de nós o amor dEle e nos faz olhar para essas pessoas com os olhos dEle e passamos a servir essas pessoas como Ele serve. Aí o serviço faz diferença. Mas nós não servimos a Jesus, nós servimos ao próximo. O que acontece quando nós não compreendemos isso? Nós nos tornamos uma igreja de servos e não de filhos. E quando somos uma igreja de servos, nós não conseguimos ver os nossos irmãos como irmãos. Nós vemos os nossos irmãos como outros servos. Então, se eles também são servos, eu não posso servi-los. Por quê? Porque um servo não está ali para ser servido. Ele está ali para trabalhar. Bora trabalhar, irmão. Bora trabalhar. O que você está resmungando aí? Vai orar, vai trabalhar. E nós não cuidamos da vida de ninguém mais. Porque nós não temos responsabilidade pelos nossos irmãos. Porque nós não os vemos como irmãos. Porque é tão difícil a igreja viver em comunidade. Porque nós não somos filhos. E se não somos filhos, mas estamos na mesma casa e somos servos, cada um tem um trabalho para fazer. E nós temos muito mais que avaliar o trabalho um do outro e colocar os pingos nos is e colocar a turma para trabalhar, porque quem não trabalha dá trabalho, do que ajudar, do que fortalecer nos altos e baixos da vida. E aí nos tornamos uma comunidade de servos inúteis, que a Bíblia chama de pessoas que vão ver Jesus voltar e vão esperar, olha, lá está Ele vindo.
Isso vai ser ótimo, porque eu o servi por toda a minha vida. E o Senhor vai dizer assim: olha, você foi mau e negligente, e eu não vou poder te levar. E muitos dirão naquele dia: mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Eu participei do coral, Senhor, eu fui ancião por tantos anos, Senhor, eu fui pastor, pregador, eu tirei fotografia nessa igreja, cuidei do site, Senhor, eu fui sonoplasta, eu fui líder de jovens, Senhor, o Senhor não se lembra de mim, fui comportor por tantos anos. E o Senhor vai dizer: eu sei que você fez tudo isso, mas eu não te conheço. A gente não tinha relacionamento. Quando nos vemos como servos, nós focamos a nossa vida no que temos que fazer para Jesus, não no relacionamento que temos que ter com Ele. E nós somos capazes. E quando eu falo nós somos capazes, eu estou dizendo eu fui capaz de pregar, servindo a Jesus, sem antes me assentar aos seus pés, para saber dele o que ele queria que eu fizesse aqui. Somos capazes de fazer reuniões de comissão, planejamento, execução, muitas atividades, grandiosas atividades, sem o Espírito de Deus estar dirigindo os nossos pensamentos, nossas atitudes, as nossas emoções. Somos capazes de sermos bons servos, mas estarmos sendo vistos por Deus como servos maus e negligentes. O que Jesus quer não é o seu serviço. Ele quer simplesmente que você seja filho dele, sentado aos seus pés, ouvindo o que ele tem que te ensinar. Jesus Cristo um dia chegou para os discípulos que já estavam maduros espiritualmente, estavam atingindo a maturidade, ele falou assim: olha, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Vocês são meus amigos. Ao nos tornarmos filhos de Jesus, amigos do Pai, só aí que Ele nos envia para sermos bons samaritanos. Essas duas histórias juntas nos ensina que o Senhor quer sim que nós sejamos bons samaritanos, mas não porque somos servos, mas porque somos filhos. E como filhos de Deus, nós passamos tempo com Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que nenhum serviço tem valor se não for por amor. Eu posso dar os meus bens aos pobres, se não tiver amor, não tem valor. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não tem valor. E quem é amor? Deus é amor. Quando eu passo tempo com o meu Pai, o amor do Pai é implantado dentro do meu coração. E eu passo a amar como Ele ama. E como resultado deste relacionamento de pai e filho, o serviço aos irmãos, e todos são irmãos. Todos são irmãos. O serviço aos irmãos, o serviço ao próximo, é o resultado do amor de Jesus no meu coração. Não é porque eu sou bom, é porque Jesus está me usando para amar as pessoas. Preconceito não existe no coração de um filho de Deus. Porque Jesus não tem preconceito. Cansaço? Falta de reconhecimento? Quando eu sou apenas um servo, eu reclamo porque ninguém está me vendo, ninguém me elogiou, ninguém me percebeu, não reconheceram o meu trabalho, estou cansado. Quantas vezes eu como pastor ouvi essa história? Depois de uma comissão de nomeação: não pastor, eu estou cansado, escolhe outro. Ele não é filho de Deus, ele é servo, e o servo se cansa. O filho de Deus é motivado pelo próprio Jesus, ele não se cansa de fazer o bem, e o trabalho impulsionado pelo amor de Jesus não é penoso, não é causticante, ele é gostoso de se fazer. Ellen White tem uma frase muito forte no livro Caminho a Cristo. Eu sugiro você ler todo o livro, e esse capítulo em especial, que fala sobre o prazer de testemunhar de Cristo, diz assim, olha só que coisa interessante: no momento em que uma pessoa aceita Cristo
em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida no coração. Se estivermos revestidos da justiça de Cristo e cheios da alegria do seu Espírito, que o seu Espírito produz, será impossível nos contermos. Se já provamos e vimos que o Senhor é bom, teremos alguma coisa para dizer a respeito dele. Você percebe que o serviço é o resultado? O serviço é algo que o próprio Senhor Jesus planta em nosso coração. E agora eu quero voltar com vocês para Mateus 25. E vamos voltar ali para os textos agora 35 até 40. E diz assim: o que o Senhor vai dizer para os salvos? Pois eu estava com fome, vocês me deram comida. Eu estava com sede, vocês me deram bebida. Eu era estrangeiro e vocês me hospedaram na sua casa. Eu estava sem roupa e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. Eu estava na cadeia e vocês foram me visitar. Então, os bons, os salvos, perguntaram: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos comida? Ou com água e demos bebida? Ou te hospedamos em casa? Quando foi que te visitamos na cadeia? Ou te vestimos? Então o rei dirá, verso 40, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando vocês fizeram ao mais humilde dos seus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Para quem que é o nosso serviço? O nosso serviço não é para Jesus. O nosso serviço é para o mais humilde dos irmãos. Humilde, que não tem o que devolver para você, que não tem nem como te agradecer, que ficou surpreso de ser notado, mas você viu porque os seus olhos não passam desapercebidos, porque você tem a visão de Jesus, e Jesus sempre vê os necessitados. O Senhor Jesus aqui, Ele não quer que nós tenhamos uma relação de serviço com Ele. Ele quer que nós tenhamos uma relação de filhos. Como crianças, que gastam tempo em permanecer aos seus pés do papai, que gosta de ouvir o que o papai ensina. Essa parte é preciosa demais para Jesus. E depois de passarmos esse tempo, Ele nos envia para servirmos aos nossos irmãos, que são filhos e filhas dEle. Eu gostaria que você saísse daqui essa noite lembrando de algo muito importante. Nós não somos servos de Jesus, nós somos filhos de Jesus. Então, se você não está conseguindo ter tempo de passar com Jesus, porque você está trabalhando para Ele, você nunca vai poder afirmar isso como resposta, como justificativa, quando Jesus voltar. Nós estamos muitas vezes tão atarefados na igreja, que nós não temos tempo para orar, não temos tempo para falar com Jesus. Nós temos que trabalhar para Ele. E saímos como loucos, entregando livro e dando tudo e fazendo estudo bíblico, e tem que fazer reunião, e mais outra reunião, e um programa, e outro programa, e outro programa, e achamos que estamos servindo a Jesus. E Jesus diz unicamente: eu quero que você pare diante dos meus pés e me ouça, me escute, fale comigo. Eu estou com saudade da sua voz. Faz tempo que você não abre o seu coração para mim. Você está correndo como um louco. Eu te amo. Eu quero estar com você. Eu é que tenho um trabalho para você. E o meu trabalho é pelos seus irmãos. E você acha que está me servindo. Esse tipo de serviço, ele precisa ser cancelado essa noite. Esse nosso problema
que é o serviço como de Marta, de buscar agradar Jesus, servir Jesus, sem assumirmos o lugar de filhos que se relaciona com Ele, precisa ser eliminado da nossa vida. Enquanto nós não formos filhos de Jesus, nunca seremos seus servos, nunca serviremos aos nossos irmãos. Nós precisamos ser filhos de Jesus. Jesus Cristo quer fazer essa mudança em nós. Eu não sei como está o seu relacionamento com Jesus Cristo, mas você sabe. Quanto tempo você passa perto dele, quanto tempo você separa por dia para falar com ele, abrir o coração a ele, ouvir sua voz, contar para ele como está a sua vida, quais são os seus planos, fazer perguntas, falar das suas incertezas. Eu não sei quanto tempo, mas é isso que ele espera de nós. E quanto mais fazemos isso, mais nos tornamos servos. Mas se você não tiver tempo para ser filho, porque você está sendo servo, esse serviço Deus considera inútil. Ele não vai te dar salvação, ele não te dá nem felicidade. Isso é um peso terrível que você carrega nos seus ombros. E que o Senhor quer te libertar hoje dele. Dizendo simplesmente assim: filho, eu quero ser o seu pai. Fale comigo. Eu estou com saudade da sua voz. Conte para mim como está a sua vida. Conte para mim como é que você vive. Conte para mim sobre as suas lutas. Conte para mim sobre as suas vitórias. Senta perto de mim para ouvir. Medita nas minhas palavras. Eu sei, queridos, é desafiador ser filho. É muito mais fácil ser servo do que filho. Muito mais fácil. Mas Jesus não quer isso. A repreensão dele a Marta é uma repreensão a cada um de nós. Ele quer que nós sejamos simplesmente uma criança aos seus pés. E quanto mais nós assumirmos a nossa filiação, mais nós passamos a gostar de sentar aos pés do Pai, como Maria, e mais os nossos olhos vão se abrir para a necessidade do próximo, e Deus nos dará a oportunidade de servir. E sabe o que as pessoas vão dizer quando nós servirmos a elas? Elas vão dizer assim: foi Jesus que mandou você aqui. Elas vão dizer assim, porque elas vão reconhecer que você está ali em nome de Jesus. Este é o nosso serviço. Nosso serviço é em nome de Jesus, é da parte dele, como representantes dele, para servir o nosso próximo. Mas nós não somos servos dele, nós somos filhos dele, herdeiros do Pai. Nós vamos ouvir uma música que Oliver vai cantar, que fala um pouquinho sobre essa saudade de Deus. Fala um pouquinho sobre esse desejo que Ele tem de nos ouvir. De que a gente volte para Ele, que a gente volte a falar com Ele. Talvez você tenha tido momentos marcantes na sua vida em que você abriu o seu coração a Jesus, que você nunca mais se esqueceu daqueles momentos, nunca mais. E Jesus está com saudade de ter aqueles momentos com você. Mesmo que você acorde muito cedo para falar com Jesus e durma, Ele nunca vai ficar chateado com você. Ele vai fazer cafuné enquanto você dorme. Ele gosta tanto da gente. Ele ama tanto. Ele sente saudade, irmãos. Um dos grandes sofrimentos de Jesus é a nossa indiferença. É não olhar para Ele como um pai que cuida, que sabe e que tem todo o poder para mudar sua história e fazer grandes coisas na sua vida para a honra e glória do nome dEle. E a gente não faz isso porque estamos ocupados com os nossos serviços, inutilmente.
Se você está servindo a Jesus como Marta, assuma um papel de filho como Maria hoje, porque é isso que Ele quer da gente. Enquanto essa canção é cantada, eu gostaria de dar essa oportunidade de você pensar. Eu vou sugerir que você feche os olhos para você pensar em Jesus. Como a gente está num ambiente de muita gente, talvez algumas coisas vão te distrair. Se você puder fechar os olhos e ficar ouvindo Jesus falar na letra dessa música, e se em algum momento você quiser dar uma resposta positiva para Ele, e dizer assim: Senhor, eu quero ser teu filho todos os dias da minha vida. Me ensine a ser uma criança, me ensine a ser como Maria, me ensine a querer passar tempo, horas na tua presença. Se você quiser dizer isso em algum momento, eu vou pedir que você se manifeste ficando em pé, para dizer assim: Senhor, eu me coloco em pé para te dizer isso, porque eu quero, Senhor, viver na tua presença. E aí Jesus Cristo, queridos, Ele está nos recebendo, como pai recebe um filho. E quanto mais a gente passar tempo com o Pai, mais prazer nós vamos ter em servir, onde Ele mandar. Nós não vamos considerar que aquela missão foi dada por um pastor, por alguém, por um vizinho. Ah, essa pessoa me chamou. Não, não. Serão oportunidades que Deus vai te dar para servir os seus irmãos, com amor, com carinho. Ele vai te impulsionar a isso. E é esse serviço que Ele quer que você faça. É esse serviço que agrada a Ele, porque você passou tempo na presença dEle. Vamos ouvir essa canção em comunhão com Jesus, e o Espírito Santo continuará fazendo essa obra em nosso coração. Você nunca mais falou comigo nenhum simples obrigado, porque hoje tenho vida. Na verdade eu gosto muito de você. Vezes você veio a mim, eu estive sempre escutando, ajudando, dando forças. Na verdade eu gosto muito de você. Oh, você anda longe, anda triste, tão sozinho. Na verdade tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Triste, eu não quero ver você assim, tão triste. Mas longe de mim você só vai ser triste. É só chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando você vai voltar pra mim, estou te esperando.
volte logo, pois o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer, oh filho, tenho um presente pra você, volta filho. É verdade, eu gosto muito de você. Você é cristão há tanto tempo, conhece os mandamentos de Deus, sabe que Jesus vai voltar. Muitos aqui já foram batizados, talvez alguns não. Mas desde que nascemos, nossos pais de alguma forma vêm falando sobre Jesus. Está tão perto de Jesus voltar. As lágrimas mais densas serão daqueles que conheceram Jesus, mas mantiveram um relacionamento superficial com Ele. Tiveram ricas oportunidades de se entregar, mas alguma coisa, talvez o orgulho, o desejo de ter controle, impediu de assumir a postura de um filho. Jesus só quer isso. Porque um filho que depende do pai, uma criança, de um pai amoroso, responsável, porque tem pai que não cuida dos seus filhos, mas Jesus é amoroso, responsável e poderoso. Ele é ilimitado. Sermos crianças perto de Jesus é a única coisa que Ele espera de nós. Tudo mais é resultado desta única coisa. O problema é que nós abandonamos essa única coisa e corremos atrás dos resultados como se fossem as nossas prioridades. Elas não são. Você não terá paz no coração com elas. Você não terá certeza da sua salvação com elas. Você não verá milagres de Deus na sua vida com essas coisas. Mas se você for filho, passar tempo com seu pai, você vai ter alguma coisa para contar para as pessoas. Porque todos os dias serão dias de milagres, de novas aventuras com seu pai, conduzindo você a uma jornada eterna. Eu fico imaginando a alegria de Jesus em nos ver em pé essa noite, dizendo: Pai, eu quero ser teu filho. Eu quero orar agora por isso, irmãos. Colocar o nome de cada um de nós aqui na presença do nosso Pai. Feche seus olhos. Pai querido, parece tão simples, mas é tão difícil. Como é difícil ser filho, como é difícil ser criança diante de Ti. Como é difícil separar tempo para Ti. Senhor, o Senhor é o Rei do Universo. O Senhor é o provedor de todas as coisas, de todas as riquezas. E é o Senhor quem está dizendo para passarmos tempo contigo, e o Senhor vai cuidar de todas as nossas necessidades. É
É uma pena, Senhor, que nós estejamos correndo para tantos lados, equivocadamente te servindo. E o Senhor não quer um servo, o Senhor quer um filho, criança, aos teus pés. Esta única coisa, Senhor, é tão preciosa, que nós queremos lhe pedir. Em nome de Jesus Cristo, que demonstrou o amor na cruz do Calvário, que intercede por nós, nós pedimos, nos dê esta única coisa. Que a decisão que tomamos essa noite de sermos filhos, crianças, dependentes do Pai, ela se mantenha, ela seja prática, não seja apenas uma teoria de ficarmos em pé aqui, mas que essa noite ainda nos assentemos aos teus pés, que amanhã cedo levantemos mais cedo, Senhor, para sentar aos teus pés. Porque de nada vale te servir aqui na igreja, longe de ti, longe do teu amor, longe da tua presença, vazios. Isso é cansativo, sem graça. A gente não aguenta mais isso, Pai. Nós estamos insatisfeitos. Estamos vendo uma igreja morrendo. Quantas pessoas saindo da tua igreja, quantas pessoas que já tomaram Santa Ceia aqui, quantas pessoas que já te serviram, estão frias, sem amor, sem expectativa de vida eterna, estão longe de ti, elas não oram mais, elas não param para meditar na tua voz. A tua voz é tão preciosa, porque nos guia no caminho da vida. Nós estamos indo para o caminho da morte, achando que estamos bem, só porque deixamos de ser teus filhos. Senhor, que a sua misericórdia nos alcance, Pai. Pegue na mão dos teus filhos, Senhor, essa noite. Pegue na mão daquela mulher que está longe do Senhor. Pegue na mão daquele jovem que já não ora faz tempo. O Senhor está com saudade da voz dele. Pegue na mão deste líder que te serve, mas com o coração longe de ti. Traga-nos para o teu peito, traga-nos para a tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.